criou novos países, os países deixaram de existir, a Guerra Fria dividiu o mundo. Não tá funcionando o controle. Olá galera, estamos de volta, agora inverteu, eu estarei jogando e agora sim eu vou ensinar Ezequias como é que joga, porque no último jogo vocês perceberam que a coisa não foi muito equilibrada, né? Ele tomou só 4-0, só isso, foi né? Apenas treino. O interessante é que agora nós mudamos de assunto, iremos falar um pouquinho agora para os senhores sobre que assunto mesmo, Ezequias? Sobre um dos maiores conflitos da história da humanidade, a Guerra Fria. Se a Revolução Industrial mudou o mundo, a Guerra Fria também mudou esse planetinha. Na verdade, dividiu esse planeta em dois, né? Um lado socialista, lado A e lado B. O famoso lado A e lado B. Estamos falando de quem, então? Olha ali quem que eu estou escolhendo. Eu vou com a Rússia Estamos e falando... vou enfrentar quem, Ezequias? Você vai enfrentar os Estados Unidos. A Rússia, ela vai simbolizar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia mais 14, desculpe, né? A Rússia, somada com mais 14 repúblicas, formavam um gigantesco megazord chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se dissolveu em 1991. 91 é a data. E a Rússia ficou como sendo aí o grande expoente dessa herança soviética. Herdou as armas, herdou as bombas nucleares, herdou a rivalidade ainda com os Estados Unidos. E, recentemente, né, essa rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, ela foi um pouco reacendida. Então é legal a gente botar para jogar essas duas grandes seleções, que nesse jogo aí eu acho que a Rússia é melhor. Estamos falando de futebol, né? A Copa do Mundo ano passado foi onde? Foi na Rússia. Foi na Rússia. Foi uma baita Copa. Baita Copa, bem interessante. Bom, seguinte, Ezequias, vamos lá. Como sempre, tudo em história, em geografia, tem, obviamente, um antecedente, né? Isso. Essa Guerra Fria, ela aconteceu ali logo após um conflito, um dos maiores conflitos da história da humanidade, se não foi o maior, né? Que é conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Exato. Né? A Segunda Guerra Mundial, Ezequias, é uma estimativa que ela ceifou entre 60 e 90 milhões de pessoas. Tem essa margem de erro de 30 milhões de mortos. Eu gostei, né, do ceifar. Eu achei que você encaixou legal o ceifar. Pois é. Só que, veja só, olha só que interessante. Às vezes o pessoal fala, gente, mas eu não entendo porque a Guerra Fria foi essa disputa ideológica, né, Ezequias? Por que ideológica? Mas assim, tem umas pessoas também que acham que você aprende igual que você aprende na escola. Foi Guerra Fria porque não teve um conflito direto. Então, professor, não teve mortos? Não teve guerra? Não teve tiro? E é interessante desconstruir isso também, porque houveram vários conflitos armados durante a Guerra Fria, influenciados direto ou indiretamente por Estados Unidos. O fato é que eles mesmos, os dois respectivos países, não se enfrentaram, né, Ezequias? Eles mesmos não tiveram um confronto aberto. Chegaram perto disso em 1962, outubro de 62. Eu estou falando de quê, Ezequias? Da famosa crise dos mísseis. Aqui, pertinho de nós, em Cuba, aconteceu o momento mais tenso da Guerra Fria. É tanto que é conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo. Isso, os 13 dias que abalaram o mundo. O presidente americano Kennedy e Nikita Khrushchev, né, que era então presidente da União Soviética, né, ficaram ali próximos de um terceiro conflito aí, que beleza. Gol dos Estados Unidos, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Vladimir Putin vai mandar trocar você. Putin vai falar assim, vai fazer igual Mussolini na Copa do Mundo. O Elitovski, porque está perdendo Ovski. Não precisa voltar para casa. Se perder, não precisa voltar para Moscou. Mas peraí, Ezequias, antes de falarmos um pouquinho sobre a crise dos mísseis, um pouco melhor, vamos entender. A Segunda Guerra Mundial acabou ali após as duas bombas atômicas que os estadunidenses lançaram sobre os japoneses. E aí tem uma polêmica. Há quem diga, Ezequias, que não era necessário, que na verdade o Japão já estava derrotado e que os Estados Unidos fez aquilo para demonstrar força, né? Mesmo os Estados Unidos estando lutando no que ficou conhecido como os aliados, né? Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, eles lutaram juntos na guerra. Só que tudo leva a crer que naquele final de guerra ali, porque a guerra terminou na Europa em maio, né? Isso. Nós tivemos a Batalha de Berlim em maio, só que a guerra mundial mesmo só terminou lá na verdade em setembro, né? As bombas atômicas foram em agosto, dia 6 de agosto Hiroshima recebeu a primeira bomba, dia 9 de agosto
Nagasaki recebeu a segunda bomba, o Japão ainda levou algumas semanas para se render. E aí, de fato, a guerra terminou. Os estadunidenses aqui dizem o seguinte, não, que o código de honra japonês, que é baseado no código de honra samurai, não deixaria que os japoneses se rendessem. Então nós ficaríamos perdendo vidas de americano em vão, porque os japoneses não se renderiam. Por isso jogamos a bomba atômica para acabar com a guerra de uma vez por todas. Essa é a polêmica. E aí, professor, qual que é a sua opinião? Você acha que os estadunidenses já queriam demonstrar força frente ao seu futuro inimigo, União Soviética? Eu também sou adepto dessa ideia. Porque, primeiro, a gente precisa entender que a União Soviética ela surge a partir, né, da Revolução Russa de 1917, quando o Partido Comunista Soviético assume o poder na Rússia e, a partir daí, outros estados vão se aglomerando e aí se forma esse gigantesco Megazord. E a Rússia, essa União Soviética, ela estava instituída em um regime socialista, que é um regime do governo, planejando a economia, controlando a economia, sendo dono ali dos meios de produção, indústrias, fábricas, terras. E a intenção da União Soviética era levar esse socialismo para o mundo inteiro. E do outro lado você tinha os Estados Unidos, lá no Ocidente, grande expoente do capitalismo, já tinham passado pela crise de 29, já tinham remodelado o seu capitalismo, pregando a liberdade econômica, pregando a iniciativa privada, né? Então, para os Estados Unidos, o que a União Soviética chamava de socialismo, os norte-americanos chamavam de terrorismo. Porque era uma ditadura que atentava contra a liberdade, que se envolvia em conflitos. Então, para os norte-americanos, socialismo e terrorismo era a mesma coisa. Tanto que nos Estados Unidos houve um momento em que o governo e autoridades norte-americanas elas começaram a perseguir norte-americanos que defendiam o socialismo no país. É o famoso macartismo. Macartismo, isso daí. É um movimento de perseguição. Muitos artistas, muitos cientistas, muitos escritores norte-americanos defensores dessa ideia socialista tiveram aí um percalço. Não tiveram paz, vamos dizer tiveram assim, né? uma boa paz. E para a União Soviética, o que os Estados Unidos chamavam de capitalismo e de liberdade, para eles era algo que intensificava a pobreza, que intensificava a desigualdade social e a exploração de nações mais fortes sobre nações mais fracas. Então, a ideia era levar o socialismo para o mundo. A ideia dos Estados Unidos, levar o capitalismo para o mundo. Exatamente. E como nós só temos um planetinha azul e redondo, então automaticamente nós já tínhamos aí uma disputa. Mas os dois lutaram juntos na guerra, porque tinham um inimigo comum que era a Alemanha nazista. Qual que era o objetivo desse conflito que ficou conhecido como Guerra Fria? Conquistar a hegemonia política, econômica, militar e social do mundo. É a famosa busca por áreas de influência, né? Seja uma área de influência econômica, ideológica, política, né? E o mundo se viu inserido nisso. Essa era a ideia. Essa era a grande perspectiva. E os dois lutaram juntos. Depois que a guerra acabou, aí eles voltaram para buscar essa ideia de hegemonia. Como nós já tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial, ninguém queria uma outra guerra. Exatamente. Só que nós temos um probleminha chamado bomba atômica, né? Porque existem outras formas de você se mostrar melhor do que o seu inimigo. Os dois eram inimigos, disputavam a hegemonia e a forma que eles encontraram para isso era ostentar uma imagem de superioridade. Mostrar para o mundo inteiro que o seu regime, que o seu modelo era superior ao outro. Isso. Sem cair na porrada diretamente. Uma das formas que eles encontraram foi, por exemplo, disputar quem possuía as melhores tecnologias. Houve aí uma corrida tecnológica, que o pessoal chama. Armamentista, né? E essa corrida tecnológica foi muito importante para o mundo inteiro, porque muitas tecnologias que nós utilizamos hoje surgiram exatamente por causa dessa disputa, né? A internet, que surgiu durante a Segunda Guerra, se eu não me engano, professor. Então, muitas coisas importantes para nós surgiram nesse período. Tivemos também uma corrida armamentista. Espacial. Uma corrida espacial, aí o contexto da chegada do homem à Lua, para passar para o mundo inteiro a superioridade norte-americana. Há quem diga que a corrida espacial não se restringiu só aí, dizem que a União Soviética ela ganhou a corrida espacial porque ela obteve resultados melhores. Os Estados Unidos eles só chegaram à Lua primeiro, mas o programa espacial soviético conquistou objetivos maiores, foi pioneiro em alguns casos, mandou o primeiro homem ao espaço.
Yuri Gagarin. Sim, teve lançado um satélite lá, o Sputnik, é isso mesmo? Isso. E quer uma coisa que deixa neguinho de cabelo em pé, com medo de você, do que 2 palavrinhas? Bomba nuclear. Isso aí bota medo em geral. Fala aí qual que era o nome da bomba que a União Soviética se desenvolveu no início dos anos 50. Bombovski. Bombovski Nuclearovski. Conhecido como a famosa bomba H, né? Isso. Que tinha um raio de destruição, assim... Só pra você ter uma noção, Ezequias, eles dizem que essa bomba H aí era extremamente, estupendamente mais poderosa do que uma bomba atômica, né? Então só aí você já chega à conclusão de que essa guerra não teve nada de fria. Não teve nada de fria. Uma disputa ideológica, ok, mas aí nós tivemos, por exemplo... pôs o mundo em xeque, né? E outra coisa interessante, quando você pega ali, a Europa ficou arrasada pela Segunda Guerra. Cada um dos lados procurou fazer um plano para poder ajudar o seu aliado, né? Seu aliado. Quem era o aliado americano? A Europa Ocidental, né? Pega ali França, pega Inglaterra... Né? Ali também está o marco da Guerra Fria, né? O marco da divisão do mundo, que é uma fronteira criada, o famoso Muro de Berlim, que ele dividia a Alemanha em duas, desculpa. A Alemanha Oriental e a Ocidental. A Alemanha Oriental socialista, chamada de República Democrática da Alemanha, e a Alemanha Ocidental capitalista, República Federativa da Alemanha. Ali, aquele muro, ele dividia a Europa. Na parte oriental estava o socialismo, e os países orientais, eles receberam muitos investimentos soviéticos, porque países fortes mostrariam para o mundo sua força e impediriam o avanço do capitalismo. Então, a União Soviética, ela ajudava economicamente esses países, com o famoso Pacto de Varsóvia, não, desculpa. Com a famosa Comecon. Comecon, isso daí, Comecon. E do outro lado... foi um plano inspirado no que os Estados Unidos fizeram com os países europeus. Ajudando, dando investimentos para que eles se reconstruíssem e se fortalecessem. A Europa Ocidental capitalista forte impediria o avanço socialista sobre o mundo, com o famoso Plano Marshall. Marshall, exatamente. Estavam preparados economicamente e também estavam preparados militarmente, né? Com a famosa Organização do Tratado do Atlântico Norte. A famosa OTAN. Que era uma união militar entre os países capitalistas. E aí sim você tinha do outro lado, frente à OTAN, o Pacto de Varsóvia. Pacto de Varsóvia, né? Final de jogo aí, Estados Unidos ganharam. Derrotado, né? Estados Unidos ganharam, você perdeu nos Estados Unidos. E será que isso mostra a Guerra Fria no final? Foi isso? Alguém não vai pra Moscou. Olha, eu acho que alguns... Putin, ó, eu fiz o melhor do que eu pude, cara. Ó, tentei que vai fazer o quê? Eu acho... Tem uma segunda chance aí, mano. Não é tão bom. Abre aí uma segunda chance pra gente continuar falando sobre fazer esses mais conflitos. Vamos fazer mais um joguinho, eu quero que você consiga entrar em Moscou. Tá, então vamos tentar aqui mais um joguinho. Ó. Vamos fazer restart com different teams. Não, é com os mesmos times, pô. É com os mesmos? É, pô. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou com os Estados Unidos. Vai com os Estados Unidos. Agora eu vou com os Estados Agora Unidos. Você vai conseguir com perder United States of America. Você vai conseguir perder com os Estados Unidos. da Rússia. Vamos lá, pegar esse uniforme de azul, azul e vermelho, vai ficar bem claro e evidente. Playmatch. Mas voltando aqui, né? O mais interessante é que essa fronteira que passava ali pelo Muro de Berlim, ela foi extremamente militarizada, né? Pra todo mundo ficar de olho, caso um tentasse invadir o outro. Será que as pessoas tentavam fugir pra um lado? Tentavam, alguns tentavam. O primeiro-ministro britânico da época, né, o Winston Churchill, ele chamou essa divisão, essa fronteira, de cortina de ferro. Cortina de ferro. Porque era tanta arma de um lado e do outro que você não conseguia visualizar o horizonte. E que ficava também bem dividido um lado era comunista, né, socialista. Ih, rapaz, ó. Defesaça! Melhorou, rapaz! E que Ezequias, então, tem muitos relatos de fugas, de tentativas, na verdade. De tentativas, né? Porque, o pessoal disse, que cruzava. Era extremamente militarizado, era extremamente vigiado, né? E Ezequias, me diga uma coisa. As pessoas e em um momento do mundo, né, da história, um lado ficou muito rico e o outro lado ficou muito pobre. Então as pessoas fugiam da pobreza de um lado. Exatamente. Então, eu não quero ser polêmico e dizer qual lado era pobre. Isso eu queria te perguntar. As pessoas tentavam fugir mais pro lado ocidental. Eu não quero ser polêmico. Eu não quero ser polêmico e ideológico.
ao dizer que as pessoas fugiam do lado oriental para o lado Tá ocidental. certo, você não quer influenciar seus alunos, mas a gente cai entre nós, as pessoas fugiam mais pro lado ocidental, né? Tinha uma condição de vida um pouquinho melhor, né? Ezequiel, vamos deixar aqui uma dica de filme, Adeus Lenin. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas é um filme que mostra muito bem essa questão da divisão da Alemanha ocidental e Alemanha oriental e como que era a visão de mundo a respeito disso, né? Bom, Ezequiel, como nós estamos aqui dizendo o tempo inteiro no vídeo que não teve confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas o mundo sofreu na pele essa influência que esses dois ficavam disputando. Nós falamos no início do vídeo anterior sobre o dia em que quase tivemos a Terceira Guerra Mundial. Por que, Ezequiel? O que aconteceu nesse dia aí? Olha, nós quase tivemos a Terceira Guerra Mundial, os 13 dias que abalaram o The World. O que aconteceu? O que abalou o World? É interessante também a gente notar que todo mundo teve que escolher um lado. Exatamente. Não foi só os países europeus que se dividiram. O mundo inteiro teve que escolher um lado. Você ou estava com a União Soviética, e aí você era inimigo dos Estados Unidos, ou você estava com os Estados Unidos e automaticamente era inimigo. Houve a tentativa dos diferentões, né? O Brasil quis dar uma de diferentão, mas chegou um momento que ele teve que escolher também. Até porque os Estados Unidos tinham até planos de invadir o Brasil, caso o Brasil nós... sofreu, Ezequiel, com essa Guerra Fria? Eu não quero ser ideológico também ao dizer que a instalação de um regime militar aqui no Brasil, nos anos 60... Tem influência disso? Tem influência dos Estados Unidos, que para espantar o fantasma do comunismo aqui no Brasil. Porque os Estados Unidos acreditavam que o Brasil é um país com muito potencial e que em pouco tempo se tornaria uma potência. E ele tinha medo. Foi acertada? É só ver nossos 17 milhões de desempregados e nosso crescimento de 0,1% que a gente vê que os Estados Unidos erraram um pouquinho. Caraca, só um pouco, né? Mas, por exemplo, e os Estados Unidos tinham medo de que se o Brasil ele aderisse ao socialismo, os outros países da América Latina, eles iriam, em um efeito dominó, seguir a inclinação brasileira. Porque nós somos o maior país aqui da América Latina, né? O Brasil tem um poder de influência grande na América Latina. Isso aí a gente não pode negar. Nós somos imperialistas aqui na América Latina. Nós somos o que na América Latina, o que os Estados Unidos é para a América inteira. Os países latinos sofrem com o imperialismo brasileiro. Exatamente. Mas retomando a nossa fala, sim, a América Latina como um todo, na verdade, sofreu na pele isso. Nós tivemos a instauração de vários regimes militares aqui. Nós tivemos no Chile lá Augusto Pinochet. Nós tivemos aqui no Brasil o regime militar brasileiro, que, claro, não podemos negar, né, Ezequiel? Obviamente, tem aí uma influência clara e evidente desse contexto do mundo da Guerra Fria, né? Sim, e uma coisa aconteceu aqui na América Latina que aumentou o medo norte-americano, que foi em 1959, quando dois jovens, um jovem cubano e um jovem argentino, fundaram um movimento revolucionário e tomaram o poder em Cuba e logo em seguida instalaram um regime socialista. Estamos falando, né, de Ernesto Che Guevara, o jovem argentino. Para quem é fanboy, não chama de Ernesto, chama de Che. E estamos falando de Fidel Castro. Que se uniu... Olha que bonita, as bandeiras russas na arquibancada, norte-americana. Dale, Rússia. Será que na Guerra Fria dava pra ser desse jeito assim? Inclusive tiveram alguns confrontos, né, em eventos esportivos, em algumas competições entre União Soviética e Estados Unidos. Atletas olímpicos, teve jogos das seleções também. A seleção soviética era melhor. Tinha uma defesa muito boa e alguns jogadores bons. Nós temos aquele goleiro, como que é o nome dele mesmo? É o goleiro famosíssimo. Eu esqueci o nome dele. Acho mas que terminava com Ovski. Alguma coisa assim. Enfim, é alguma coisa. Na dúvida é Stovski, alguma coisa assim. Mas, não Lembrovski. Nós não estamos Lembrovski. Bom, fim do primeiro tempo, né? 0-0. Um jogo difícil. Alguma coisa dentro de mim me faz torcer pra Rússia? Eu não sei porquê. Então posso chegar à conclusão que você é um cara com tendência socialista? Não sou, mas alguma coisa me faz torcer para a Rússia. Mas voltando aqui, a Revolução Cubana, ela foi importante porque marcou um pontinho socialista na zona de influência norte-americana. Cuba fica a mais ou menos 80 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Um país socialista no auge da Guerra Fria, a 80 quilômetros da costa dos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. Para a Guerra Fria,
foi sensacional. A União Soviética achou isso a maior maravilha do mundo e começou a ajudar a Cuba para que ela se tornasse forte e mostrasse que o socialismo era forte. Exatamente, porque... E, como os outros países da América Latina estavam uma merda, então os Estados Unidos tinham medo de que outros países latino-americanos seguissem o movimento revolucionário cubano. Exatamente. Até porque tinha uma coisa perigosa, né? Você ser nacionalista na Guerra Fria, você soava como o quê? Como comunista. É comunista, rapaz. Você ser nacionalista é perigoso, hein? Mas então, resumindo aqui para a galera que está nos assistindo, nós tivemos então, Cuba acabou se aproximando dos soviéticos. Quase que na campanha. Meu microfone chega caiu aqui. Cuba se aproximou dos soviéticos e os Estados Unidos, obviamente, não gostou nada disso, né? E aí nós tivemos, em 1962, a Revolução Cubana já tinha acontecido, em outubro, os 13 dias que abalaram o mundo foi a crise dos mísseis em Cuba. Basicamente, Ezequiel, foi o seguinte: os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, que está próximo da União Soviética. Os Estados Unidos tinham feito uma coisa que eles chamaram de cordão sanitário, né? Que era botar várias tropas, várias bases militares ao entorno da União Soviética para observar e estar pronto caso eles tentassem alguma movimentação. Sim, tinha um avião chamado U-2, olha só que bacana, que ficava sobrevoando Cuba e tirando fotos de Cuba. E foi exatamente um voo desse avião que um belo dia ele estava sobrevoando, os americanos olharam e falaram assim: tem vários mísseis de longo alcance instalados aqui em Cuba. E soviético, os caras conseguiram ver de longe a foice e o martelinho preso dos mísseis. Você imagina quando o presidente americano Kennedy avisou a sua população, deu início aos famosos 13 dias que abalaram o mundo. Meu querido, né? No mundo inteiro, quem tinha uma tia que morava no interior, encheu o carro de mantimento e foi visitar essa tia. Porque para todo mundo, isso aí seria como se fosse o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que deu início à Primeira Guerra. Estopim, né? Como se fosse a invasão da Polônia. Por Hitler, pelas tropas nazistas. Ou seja, isso aí seria o estopim da Terceira. Então todo mundo se preparou para um embate nuclear. E olha só que interessante aqui, foi feito uma linha direta para os presidentes conversarem entre Washington e Moscou, né, para poder dialogar. Porque assim, a guerra, ao mesmo tempo que nós temos bombas atômicas e é extremamente perigoso, as pessoas também podem pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Porque só tem um jeito de não ter uma guerra nuclear no mundo. Se ninguém tiver bomba nuclear e se todo mundo tiver bomba nuclear. Porque se todo mundo tiver bomba nuclear, ninguém vai mexer com ninguém, assim. Exatamente, né? Você fica chantageando o outro. Então, felizmente, né, nós tivemos um desfecho que foi, vamos dizer assim, satisfatório para o mundo e por isso nós estamos aqui hoje. Para mim, o Khrushchev é um herói. Para você, Khrushchev é um herói. Você sabe que, tanto para o Kennedy, né, Kennedy foi assassinado, né, gente? Vocês devem saber disso. Dale, Rússia! Vamos, Rússia! Você campeão! Há teorias que, tanto para o Kennedy, internamente falando, e para o Khrushchev, lá na Rússia, internamente falando também, pegou mal como eles conduziram isso. Né? O Khrushchev saiu do governo na Rússia logo, o Kennedy foi só assassinado. O Khrushchev ficou conhecido como o Arregão, né? Ele tinha tudo para invadir, dominar, ocupar, matar e promover a paz. a paz é irônico, né? A paz através da guerra. Mas ele decidiu negociar. Exatamente. De fato, os Estados Unidos se comprometeram a tirar os mísseis da Turquia e a União Soviética retirou de Cuba. E assim o mundo foi resolvido. Tivemos o que é chamada coexistência pacífica. Isso, coexistência pacífica. Bom, Ezequiel, o jogo está acabando, nós também estamos chegando ao fim aqui. Podemos brevemente citar outros conflitos também. Como, por exemplo, apoiadores, né? Fanboys. Por exemplo, a gente teve países que entraram em guerra durante a Guerra Fria, foram países que conquistaram a sua independência durante o período da Guerra Fria e estavam instáveis politicamente. E aí essa instabilidade, era o cenário perfeito para que alguns grupos fossem seduzidos pelo capitalismo, outros grupos seduzidos pelo socialismo. E isso fez com que a União Soviética às vezes aproveitasse e armassem esses grupos. Então você vai lá no seu país e defenda o socialismo. Toma aqui AK-47, arma, bomba, tanque e vai. Sim, boa. E começaram a eclodir alguns conflitos nesse tipo de país. Por exemplo, a Guerra do Vietnã.
Que foi a maior derrota militar da história do exército norte-americano. E foi muito vergonhoso, né? Foi exatamente assim, ó. O norte apoiava o socialismo, o sul o capitalismo. Os dois grupos armados, fight. Ou seja, depois de um tempo, os Estados Unidos enviaram tropas. E a guerra intensificou. Só que o exército do norte, os Vietcongs, eram muito bem organizados e conseguiram expulsar e vencer os Estados Unidos nesse conflito. Tivemos também a Revolução Chinesa, né? Tivemos também a Guerra da Coreia, que é quase a mesma coisa. Norte socialista, sul capitalista. Dois grupos armados, fight entre os dois. exatamente, E essa guerra durou. né? E essa é interessante, Ezequiel, da Guerra da Coreia aí, é que ela foi feita uma espécie de armistício, só que... pausa na guerra. Exatamente, só que oficialmente falando, era como se eles estivessem em guerra até A hoje, guerra né? não acabou. Porque O não armistício- foi feito O armistício é uma pausa na guerra, né? Para Exatamente. que as duas partes tentem entrar em acordo, mas como esse acordo ainda não aconteceu, então os dois países ainda estão em guerra. Estão em guerra, né? E isso, Ezequiel, você percebe claramente hoje em dia a diferença entre as duas Coreias, Isso, né? sim. Será que existe algum Não motivo? quero entrar também em polêmica para dizer qual que é rico e qual que é pobre. Coreia do Sul. Mas a E Coreia aí, do Sul é um dos Seul? países mais desenvolvidos do mundo e deram pra gente o Galaxy. E aí? e o carro Hyundai. E Ezequiel, e a Coreia do Norte, cara? Você tem Coreia do informação Norte sobre a Coreia é do um dos Norte, países né? mais fechados do mundo, então a gente tem poucas informações, mas o que se sabe é que esse país passa por algumas crises alimentares em alguns períodos do ano, e eles sobrevivem da ajuda da China, Da né? China, sim. E o governo concentra todos os seus recursos, né, a maior parte deles, Em em- investimento que... em arma nuclear. Mas Mas recentemente nós tivemos um encontro, né? Tivemos um lá encontro no local que é chamado... Paralelo 40, Isso né, daí. que é a divisa entre os dois países. Mas a gente também teve o Vietnã da União Soviética, que foi a guerra do Afeganistão, Ah, sim. nos anos 80. A União Soviética, o Afeganistão era dominado pela Inglaterra, né? Conquistou a sua autonomia, a União Soviética chegou para um grupo afegão e deu armas e dinheiro e falou: instalem aqui o socialismo, pega essas armas e assumam o poder. O grupo assumiu o poder e disse dane-se pro socialismo e quis fazer outra coisa. Aí a União Soviética entrou em guerra com o Afeganistão. Só que essa guerra foi nos anos 80, quando a gente já tinha a União Soviética entrando em declínio, crise econômica, aí depois a gente teve o acidente de Chernobyl, que abalou também as estruturas soviéticas, tivemos várias crises econômicas, isso fez com que crise no petróleo, isso fez com que a União O Soviética Brasil sofreu, inclusive, com os efeitos isso, do petróleo. se enfraquecesse demais e o socialismo acabasse se ruindo em 1989, quando o Muro de Berlim cai e a Alemanha se reunifica, Sim. de maneira capitalista. Sim, a própria população derrubou o muro, Isso. né? E o governante da União Soviética na época, Mikhail Gorbachev, ou Chev, depende, eu falo Chov, Gorbachev, ele, quando assumiu o poder, ele decidiu resolver o problema capitalizando a União Soviética. Olha só. Abrindo a economia, promovendo uma abertura econômica e uma aproximação econômica com os Estados Unidos. Essa política ficou conhecida como perestroika. E também promoveu uma abertura social, reduzindo a censura, fazendo a população participar mais da política, decisões. que ele chamou de glasnost. Olha que interessante. E assim a União Soviética foi se abrindo para o mundo, se abrindo para o capitalismo, e aquelas 15 outras repúblicas que compunham a União Soviética, elas foram ganhando a sua autonomia, conquistando sua autonomia, e aí em 1991 a União Soviética se desfaz, se esfarela, aí deixa de existir a União Soviética e começa a surgir Bielorrússia, Hungria, Ucrânia, Estônia, Letônia, Lituânia, esse monte de pequenos países do leste europeu. Exatamente. E a Rússia ainda continua sendo o grande expoente daquela antiga União Soviética, e herdou muitas coisas. E hoje também é um país que se abriu para o capitalismo, se capitaliza. Enfim, o capitalismo venceu, a União Soviética perdeu, os Estados Unidos conquistaram o que a gente chama de hegemonia econômica, militar e social do mundo. De fato, esses danados têm. Mas aqui no jogo tá 0-0, vai para os pênaltis e a Rússia vai ganhar. Aqui é Rússia desde criança. Partiu, bateu, pegou! Caramba, aqui é Rússia! Mãe Rússia! Vamos lá, goleiro. Caramba! Vamos aproveitar rapidinho essa disputa de pênalti, porque nosso vídeo agora sim está encerrando.
e fale um pouquinho. Já tá encerrando, caramba, Guerra Fria é muito longo, né? O tempo passa, a gente nem... Caraca, eu só perdi de novo. Fale um pouquinho sobre a ONU. A ONU Vai, foi criada no final da Guerra Fria e você considera, professor, a ONU um órgão importante? A ONU ela foi criada para zelar pela paz do mundo, né? Para promover a paz mundial, para promover um diálogo entre os países. E ela tem ali suas certas divisões, os países que realmente... Conselho de Segurança, os países que realmente tomam as decisões, que são as grandes potências do mundo, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Canadá, Japão. Tem a participação da Rússia, tem a participação da China também. Então, é uma organização que funciona. Para algumas demandas, ela funciona sim. Eu perdi todos os pênaltis. Foi ela A Rússia perdeu? Perdeu. Não, a Rússia ganhou. A Rússia ganhou. Aê, caramba! Mãe Rússia! Mãe Rússia! Mãe... Putin, essa é pra você. Essa aqui vai pra toda a população russa. A ONU, Ezequias, ela tem o intuito de evitar uma nova guerra, né? Evitar uma nova guerra. Às vezes não falhou em alguns pontos. Claro. Tipo a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, falha ali em algumas regiões da África, mas de fato ela tem uma importância descomunal. E o Brasil sonha em conseguir uma cadeira no Conselho Permanente da ONU. Isso mostrará que nós somos uma grande potência. Quando nós conseguirmos essa cadeira no Conselho de Segurança. Mas, meus queridos, foi um prazer ver a mãe Rússia derrotada dos Estados Unidos. Mesmo que eu perdi todos os pênaltis, cara. Que vergonha. Gente, eu quero deixar claro que eu não sou ruim assim, tá? É porque assim, eu deixei a Rússia ganhar. Eu prefiro perder a Vera do que perder os pênaltis. A Rússia já perdeu a Guerra Fria? Vou deixar ela ganhar aqui, pelo menos. Bom, Ezequias, eu acho que deu para as pessoas terem uma consciência e chegar à conclusão que de fria não teve nada. De fria não teve nada. O mundo se viu envolvido. Milhões de mortos. No Vietnã teve armas químicas que as tropas norte-americanas usaram. Então foi um momento muito violento. Por isso que é um dos maiores conflitos da história. E é muito atual, e da geografia também. E é muito atual, a gente consegue ver de perto o mundo refletindo essas coisas hoje em dia. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, evidente para os senhores. Nós desejamos para vocês uma ótima prova. Uma ótima prova. Faça com calma, vai dar tudo certo, tá? Enfim, é isso. Foi um prazer estar aqui com os senhores. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Você vai deixar eu me despedir também? Ou você quer monopolizar? Não, agora eu vou deixar você falar, obviamente. Meus queridos, uma ótima prova para vocês. E nós vamos gravar mais vídeos daqui para frente. Esperamos ter vocês próximos da gente, nos acompanhando. Então foi um prazer e bora CHM. Beijo. Se inscreve no canal, hein? Beijo, cara. Fala, meus queridos. Tchau, gente. Tchau.